Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, da disciplina de Biologia, e hoje a nossa aula vai ser sobre tecnologias para a saúde. Então, como essa área tecnológica influenciou nos equipamentos que hoje são usados para a saúde pública, né? Então, se você gosta do que aqui é postado, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Então, quais foram as contribuições da tecnologia para a saúde? Então, entre elas, a gente tem a técnica do raio-x, que é utilizada em radiografias e ultrassonografias. A radiografia ela é utilizada para ver lesões, seja em tecidos musculares ou em ossos, estrutura óssea. Então, aqui está mostrando a radiografia, certo? A ultrassonografia ela também vai fazer esse mesmo trabalho, só que ela tem a capacidade de perceber movimentos. Então, a ultrassonografia ela é utilizada principalmente quando a mulher está gestante. Então, ela é uma técnica que permite, através dos raios-x, ver o feto em movimento dentro do útero. Além disso, permite tanto a gravação como imagens paradas, que são as fotos. Então, são duas técnicas que têm sido bastante aprimoradas e são muito utilizadas na área da saúde. A tomografia, ela é um exame mais detalhado que a radiografia, porque ela permite uma visualização melhor em dimensões da imagem. Ela é chamada assim para identificar, é um exame que é muito utilizado para identificar a presença de tumores. A ressonância magnética é um dos exames que usa a técnica de raio-x, né? Só que ele é um exame mais detalhado diante de todos os outros que eu já apresentei para vocês, porque ele consegue fazer um raio-x de todo o organismo vivo. Então, a pessoa é colocada dentro desse tubo e se tiver alguma alteração, seja num órgão, no tecido ou numa estrutura óssea, o médico ele consegue visualizar através da ressonância magnética. Então, é um exame bem completo. Aqui mostra uma tomografia, né, na região do encéfalo. E essas duas imagens aqui, elas mostram como é feito o exame de ressonância magnética. Outra contribuição bastante importante da tecnologia para a área da saúde foi a vacina. Então, a vacina ela é composta por antígenos. Antígenos nada mais é do que o vírus ou a bactéria que causa a doença, só que inoculado ou enfraquecido. Então, quando você recebe uma vacina, na verdade, você recebe o vírus ou a bactéria que causa a doença de forma inoculada, ou seja, pequena quantidade, para que o seu organismo ele consiga criar anticorpos, para que quando você tiver exposição com aquele vírus ou com aquela bactéria, o seu organismo já tem anticorpos formados. Então, consequentemente, ele não vai ser atingido. Tem algumas vacinas que elas requerem mais de uma dosagem, como, por exemplo, a vacina da gripe. Todo ano a pessoa tem que tomar. Por quê? Porque a gripe ela é causada por um gênero viral, que é a influenza, e tem vários tipos, né, vespa dos vírus. Então, você toma para algumas espécimes e no próximo ano você pode ter novamente, porque já tem variações de influenza. É por isso que sempre você tem que estar tomando reforço. Por que está tão difícil criar uma vacina para Covid-19, para o novo coronavírus? Porque os cientistas ainda não sabem necessariamente como o vírus se comporta, né, já que o vírus ele sofre muitas mutações. E porque para uma vacina ser eficaz, ela tem que gerar uma memória imune, que é a produção dos anticorpos. Então, se você cria uma vacina que ela não produz anticorpos, ela não é eficaz. E essa produção de anticorpos, ela tem que ser em uma larga escala para que o seu organismo fique realmente em estado de defesa contra aquele vírus ou contra aquela bactéria.
Outra contribuição bastante importante foi os antibióticos, que são os remédios usados para fungos e bactérias, né? Os famosos antibióticos. Por incrível que pareça, o antibiótico ele foi descoberto ao acaso por Alexandre, e o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina. Esse cientista, o que foi que ele fez? Acidentalmente, ele percebeu que, adicionando um fungo, penicílio, ele conseguia combater a bactéria Staphylococcus aureus. Então, foi desse princípio, criado em placas de PET em laboratório, que ele conseguiu produzir a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Aqui eu trouxe um mapa resumo das tecnologias que são utilizadas na saúde. Então, a gente tem a saúde, que desenvolveu com o conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade, algumas coisas que são importantes até hoje, como a vacina, que tem a função de prevenir as doenças, e o antibiótico, que tratam as doenças. Também teve a formação do microscópio, né? A gente sabe que foi através da técnica de microscopia que foi descoberto os micro-organismos como fungos e bactérias patogênicas que causam diversas doenças que acometem os seres humanos. A técnica de raio-x permitiu diagnosticar várias doenças. Então, entre essas técnicas, como eu já falei, tem a ultrassonografia, que permite a imagem movimentada. Tem a tomografia computadorizada, que é bastante importante também, né? Já que ela permite uma visão detalhada e a identificação de tumores. A ressonância magnética, que como eu já falei para vocês, ela vai permitir um detalhamento total de todos os órgãos, estruturas ósseas e músculos do corpo humano. A saúde já se preocupava desde o tempo pré-histórico, já se preocupava com essas questões de saúde, só que não se tinha a tecnologia que tem hoje. Então, consequentemente, mais pessoas vinham a óbito por falta de conhecimento sobre determinada doença ou, às vezes, por falta de equipamento para tratá-la. Então, existem registros em pinturas rupestres, né, dos homens pré-históricos, já se preocupando com essa questão da saúde. Para vocês terem ideia, as plantas medicinais que hoje são conhecidas, elas começaram a ser descobertas através dessas pinturas rupestres e dos homens pré-históricos. Existem plantas que hoje são usadas em medicamentos farmacêuticos, mas que elas começaram pelo aquele famoso chazinho que a nossa bisavó, a nossa tataravó fazia. Então, o cientista vai lá ver qual é o princípio ativo que tem naquela planta, que tem o poder medicinal, e faz o remédio. Passa por alguns processos para fabricar um remédio. Então, todo o remédio que hoje a gente tem no mercado, ele foi fruto de uma pesquisa desse tipo. Para vocês terem ideia, a maconha, por exemplo, a substância alucinógena da maconha, o que deixa a pessoa realmente drogada, só está na folha. A semente da maconha ela já é usada para fins terapêuticos. Para pessoas que têm déficit de memória, ela ativa neurônios, facilitando a memorização. Então, ela não é totalmente ofensiva, como a maioria de nós pensamos, né? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus.